Fala, torcida corintiana, hoje a conversa é quente porque a gente precisa falar sobre o que rolou naquele treino do Corinthians que deu o que falar, né? Já teve uma confusão pesada entre o MFC de Pai e o Félix Torre, algo que não é novidade nesse mundo do futebol, mas que sempre chama atenção quando acontece em um clube tão grande e tradicional como o Timão. Quando a gente vê uma situação dessas, não dá para simplesmente ignorar ou fingir que não aconteceu, porque isso mexe com o ambiente do time, com o dia a dia dos jogadores e, claro, com a torcida que quer ver só o melhor dentro e fora de campo. O futebol é emoção, é rivalidade, é pressão, e a tensão às vezes aparece até no treino, onde o time deveria estar mais unido do que nunca, se preparando para os desafios que vêm pela frente. Mas aconteceu e a gente precisa entender o que isso representa, quais são as consequências e o que o clube pode ou deve fazer para que isso não vire uma bola de neve. É muito importante lembrar que os treinos são momentos fundamentais para a construção da equipe, para o crescimento dos atletas e para o alinhamento tático que o treinador quer colocar em prática. Quando uma confusão dessas acontece, ela pode atrapalhar todo esse processo, porque cria um clima pesado, e não é isso que o Corinthians precisa neste momento, ainda mais em uma fase em que o time busca se reencontrar e mostrar força nas competições. O Félix Torre, jovem promessa que chegou cheio de expectativas, e o MFC de Pai, um jogador experiente que tem seu espaço no grupo, acabaram se estranhando, e isso acende o alerta para o que pode estar acontecendo internamente além do que a gente vê nas quatro linhas. Jogadores, mesmo os mais profissionais, são humanos, e situações de estresse, cobranças, desentendimentos podem aparecer, mas é fundamental que o clube tenha um trabalho forte de gestão de grupo para que isso não afete a performance coletiva. Outro ponto que chama atenção nessa história é a reação do Corinthians diante desse episódio. Tem gente achando que o melhor caminho seria devolver o Félix Torre para o clube de origem, mas será que essa é a saída mais acertada? Devolver um jogador, ainda mais uma promessa, não é simples e pode trazer impactos negativos tanto para o atleta quanto para a imagem do clube. Talvez o momento seja de diálogo, de ajuste, de entender onde houve falha e como isso pode ser corrigido para o bem do time e para o crescimento dos jogadores envolvidos. O Félix tem talento, tem potencial, e jogar em um time do tamanho do Corinthians não é fácil. Os desafios são enormes e a pressão gigantesca. É natural que em um ambiente assim, cheio de expectativas, aconteçam atritos, mas o que vai fazer a diferença é a capacidade do clube e dos próprios jogadores de superar essas situações e se fortalecer a partir delas. É fundamental também refletir sobre o papel do técnico e da comissão técnica em momentos como esse. Um treinador experiente sabe que o futebol não é feito só de treino tático e preparação física, mas também de gerenciamento de pessoas, de saber lidar com conflitos, de motivar os atletas e manter o grupo unido. Se a briga entre o MFC de Pai e o Félix Torre aconteceu, é preciso que esse episódio sirva de aprendizado para todos, para que no futuro o clima seja sempre de respeito, colaboração e foco nos objetivos do time. O Corinthians não pode se dar ao luxo de deixar que problemas internos atrapalhem a busca por títulos, a evolução dos jovens e a construção de um time competitivo e sólido. Afinal, a torcida exige, a história do clube pede, e a responsabilidade com o nome que vestem em campo é gigante. Além disso, o ambiente no Corinthians é conhecido pela sua intensidade, pelo peso da camisa, pela paixão da torcida que acompanha de perto e cobra resultados. Dentro desse cenário, a gestão do elenco precisa ser precisa para que o dia a dia dos jogadores seja o mais saudável possível, mesmo com toda a pressão. Quando essas tretas aparecem, a gente vê o quanto o futebol moderno exige mais do que talento, exige inteligência emocional, preparo psicológico e capacidade de lidar com situações adversas. O Félix Torre é jovem e ainda está se adaptando, e esse processo é natural, mas o que não pode é o clube deixar que a pressão e os conflitos destruam uma carreira promissora. Do outro lado, o MFC de Pai, com sua experiência, também precisa saber o seu papel e contribuir para o bom ambiente, respeitando os companheiros e sabendo que o sucesso do time é a prioridade. No fim das contas, esse episódio no treino do Corinthians é um alerta para todos nós que acompanhamos o futebol. O esporte não é só o que acontece na bola rolando, mas tudo o que envolve o grupo, a convivência, a estrutura do clube e o cuidado com o ser humano por trás da camisa. A torcida pode até se irritar, pode cobrar atitudes mais duras, mas o caminho para transformar esses conflitos em crescimento é sempre o diálogo, o respeito e o trabalho conjunto. O Corinthians tem tudo para superar esse momento, com jogadores jovens cheios de talento, atletas experientes que já mostraram sua qualidade, e uma comissão técnica que precisa estar mais unida do que nunca para conduzir esse processo. E a gente sabe que não é fácil segurar a pressão em um clube gigante como o Timão.
Cada treino, cada jogo, cada resultado é visto e analisado por milhões e quando algo fora do campo acontece ganha uma dimensão ainda maior. A responsabilidade recai sobre todos os envolvidos e o Corinthians precisa mostrar que está à altura da sua história, que sabe lidar com as dificuldades e que sabe transformar conflitos em aprendizado. A torcida, que é o coração do clube, merece ver um time focado, unido e com vontade de vencer, e para isso o ambiente dentro do clube precisa ser o melhor possível, com respeito, profissionalismo e muita determinação. Por isso essa briga entre MFC de Pai e Félix Torre não pode ser vista só como um problema, mas como uma oportunidade para o Corinthians repensar sua gestão interna, fortalecer sua comissão técnica e ajudar os jogadores a entenderem que o verdadeiro desafio está em superar juntos as adversidades. O talento do Félix não pode ser desperdiçado, a experiência do MFC de Pai é valiosa e o clube tem o dever de manter um ambiente saudável para todos. Com um trabalho correto, esses momentos de conflito viram combustível para o sucesso coletivo e a torcida pode continuar acreditando que o Corinthians vai sim voltar a brilhar forte em campo, mostrando a sua força e o seu valor. Quando a gente para analisar o que aconteceu no treino do Corinthians, aquele momento tenso entre o MFC de Pai e o Félix Torre não é um episódio isolado dentro do futebol, mas uma amostra clara das dificuldades que o esporte moderno enfrenta, principalmente em clubes grandes que vivem uma pressão constante de resultados imediatos. É normal que a convivência entre jogadores, que são pessoas com personalidades distintas carregadas de ambição e sentimentos, acabe às vezes entrando em conflito. O que diferencia um time vencedor de um grupo que se desmancha no primeiro problema é justamente a capacidade de se reinventar, de resolver suas diferenças de forma madura e profissional. E é aí que o Corinthians, com toda a sua tradição, precisa mostrar força e inteligência. O Félix Torre, que é uma promessa, tem seu futuro aberto, um horizonte cheio de possibilidades, mas isso também traz uma enorme responsabilidade para ele. Chegar ao Corinthians significa estar em um dos palcos mais exigentes do futebol brasileiro, onde a pressão da torcida e da imprensa é imensa. Não é fácil para um jovem lidar com isso, ainda mais quando aparece um conflito desse tamanho, porque no fim das contas a imagem do jogador pode ser manchada e as chances de crescimento diminuídas. Por outro lado, o MFC de Pai, que já tem uma carreira mais consolidada, também tem o dever de saber que está em um ambiente onde sua experiência deve contribuir para o amadurecimento do grupo, para ajudar os mais novos a encontrar seu caminho e não para criar mais problemas. Quando se fala em devolver o Félix Torre para o clube de origem, a discussão se torna ainda mais complexa. No futebol, as negociações e as decisões envolvendo atletas jovens não são só questões esportivas, mas também financeiras, estratégicas e emocionais. Devolver um jogador pode ser encarado como uma forma de admitir que algo não deu certo, mas também pode ser uma oportunidade para que o atleta tenha mais tempo para amadurecer em um ambiente mais adequado ao seu estágio de desenvolvimento. É uma decisão que envolve muita cautela, pois o Corinthians não pode abrir mão de seu futuro sem tentar primeiro dar todas as condições para que o jogador cresça dentro do clube. Isso inclui suporte psicológico, técnico e um ambiente que minimize conflitos. O que também não dá para deixar passar é o papel que a comissão técnica e a diretoria exercem nesse cenário. A gestão do elenco passa muito pelo comando do time e o treinador tem que ser um verdadeiro líder dentro e fora do campo. A função dele vai muito além de montar esquemas táticos e escolher escalações. Um técnico moderno precisa estar atento aos sinais do grupo, identificar possíveis desentendimentos antes que eles se transformem em crises e agir de maneira firme e justa para resolver qualquer situação. O Corinthians precisa de um treinador que não apenas tenha conhecimento do futebol, mas que saiba como cuidar das relações humanas, porque é isso que faz a diferença entre um time comum e um time que vira referência dentro do país. Outra coisa que chama atenção é como esse tipo de episódio repercute para a torcida, que vive uma relação muito próxima e intensa com o clube. A paixão dos torcedores faz com que qualquer notícia sobre conflitos internos seja amplificada e cause muita ansiedade e preocupação. A expectativa é sempre a melhor possível, porque o torcedor do Corinthians é acostumado a exigir grandes conquistas e sempre acreditar que o time pode ir além. Quando aparecem notícias de brigas, desentendimentos e problemas dentro do grupo, isso gera um clima de insegurança que pode se refletir até na hora de apoiar o time nos jogos. Por isso o clube precisa ser transparente e trabalhar para restaurar a confiança da sua torcida, mostrando que está tomando as medidas certas para manter a harmonia e o foco no trabalho. Futebol é resultado, emoção, é disputa acirrada, e dentro disso tudo a gestão do grupo é um dos pontos mais delicados.
Quando um jogador se destaca naturalmente, ele atrai atenção e os demais atletas podem sentir ciúmes, insegurança ou mesmo desconfiança. O desafio do Corinthians é conseguir transformar essas tensões naturais em motivação e incentivo para que todo mundo cresça junto e não de forma individualista. É nesse aspecto que os líderes dentro do elenco ganham importância, seja o capitão, o jogador mais experiente ou até mesmo o técnico, que precisam ser exemplos de postura e compromisso com o grupo. Um time unido é imbatível e o Timão precisa encontrar esse caminho para seguir lutando pelos seus objetivos. Também não podemos esquecer o impacto que esse tipo de episódio tem para a imagem do clube no cenário nacional e internacional. O Corinthians é uma marca forte reconhecida mundialmente e a forma como ele gerencia os conflitos internos acaba refletindo diretamente na percepção dos torcedores, dos patrocinadores e dos profissionais que desejam trabalhar ali. Um clube que consegue lidar com as adversidades de forma madura demonstra organização, profissionalismo e capacidade de crescimento. Por isso, essa briga no treino, por mais grave que tenha parecido, pode se transformar em um ponto de virada se o clube souber agir com sabedoria e foco na reconstrução do ambiente. Além disso, é importante olhar para o lado dos jogadores envolvidos e entender suas histórias, suas pressões e seus sonhos. O Félix Torre, por exemplo, está no início de sua trajetória e certamente enfrenta o desafio de provar seu valor, de mostrar que pode ser um nome importante para o futuro do Corinthians. A pressão é enorme, mas é nesse calor que muitos atletas se forjam, que encontram sua força para se destacar. O MFC de Pai, com sua experiência, tem a responsabilidade de ser um pilar dentro do grupo, aquele que ajuda a manter o equilíbrio emocional do time e a passar segurança para os mais jovens. Quando esses papéis são cumpridos com consciência, o time cresce muito mais. E não podemos deixar de pensar também no papel da torcida nessa equação toda. O torcedor corintiano é apaixonado, exigente e fiel e tem um papel fundamental de apoiar o time mesmo quando surgem dificuldades. O apoio da arquibancada, o grito nas redes sociais e a força para o time dentro dos estádios são elementos que influenciam diretamente no desempenho dos jogadores. A torcida nesse momento deve mostrar que está ao lado do Corinthians, que acredita no potencial do grupo e que quer ver os jogadores superando as diferenças para alcançarem juntos a vitória. O futebol, no fim das contas, é uma paixão coletiva e o Timão só cresce quando toda essa força está unida. O futebol é assim, tem altos e baixos, tem momentos de tensão, de pressão e até de conflito, mas a verdadeira essência está na capacidade de superar tudo isso e sair mais forte. O Corinthians, que carrega uma história de glórias, conquistas e superações, sabe bem o que é enfrentar desafios. Essa briga no treino, por mais desconfortável que tenha sido, é um sinal claro de que o time está vivo, que as emoções estão à flor da pele e que existe uma vontade enorme de vencer. O importante é que esse episódio seja tratado com maturidade, que sirva como aprendizado e que fortaleça ainda mais o compromisso de todos com o clube e com a torcida. Com todo o talento que o Corinthians tem, com a base de jovens promissores e jogadores experientes que sabem o peso da camisa, o clube está em uma posição privilegiada para reverter qualquer problema interno. O segredo está na união, no diálogo aberto e na liderança firme. Se o time conseguir canalizar essa energia da forma certa, não só o Félix Torre, mas todo o grupo vai mostrar para o Brasil e para o mundo que o Corinthians é um gigante que sabe como se levantar mesmo nas situações mais difíceis. E a torcida vai estar lá vibrando, cantando e acreditando até o último minuto, porque é assim que se constrói uma verdadeira história de sucesso no futebol. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol brasileiro pode estar prestes a testemunhar mais um capítulo eletrizante na histórica rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, desta vez nos bastidores do mercado de transferências. Informações que circulam nos corredores do Parque São Jorge indicam que o Timão pode ter levado a melhor sobre o arquirrival na contratação do jovem zagueiro argentino Lautaro Di Lolo, destaque da base do Boca Juniors. Embora nenhum dos clubes tenha se pronunciado oficialmente, rumores cada vez mais fortes sugerem que o Corinthians avançou nas negociações nas últimas semanas e superou a oferta palmeirense com uma proposta mais alinhada aos interesses do jogador e de seu staff. Fontes próximas ao clube argentino teriam deixado escapar que a preferência do atleta pela camisa alvinegra pesou na decisão final, especialmente após conversas diretas com representantes corintianos que teriam encantado em torno do defensor. Aos 20 anos, Di Lolo é visto como uma das grandes promessas da zaga argentina e sua possível chegada ao futebol paulista já causa burburinho entre torcedores e analistas.
A possibilidade de um desfecho favorável ao Corinthians reacende a rivalidade centenária com o Palmeiras, agora transcendendo os gramados e tomando corpo nos bastidores do futebol sul-americano. Especulações indicam que o Corinthians já vinha monitorando Lautaro de Lolo há pelo menos 2 meses, especialmente após suas boas atuações na reserva do elenco principal do Boca Juniors e na seleção de base da Argentina. O Palmeiras, por sua vez, também demonstrou interesse concreto no defensor, que chamou a atenção pelo seu posicionamento firme, leitura de jogo apurada e maturidade incomum para sua idade. Fontes ligadas ao futebol argentino apontam que ambos os clubes chegaram a formalizar propostas, mas a insistência corintiana e uma suposta promessa de mais minutos no time principal teriam sido fatores decisivos para a escolha do jogador. Há rumores de que o staff do atleta teria visitado o CT Joaquim Grava recentemente, onde teriam sido apresentados aos planos do clube para integrá-lo inicialmente ao elenco de transição, com possibilidade real de promoção ao profissional ainda em 2025. Apesar da falta de confirmação oficial, o movimento já gera reações na torcida, com muitos corintianos celebrando a possível contratação nas redes sociais. A operação é vista como estratégica pela diretoria, que tenta rejuvenescer o elenco e encontrar soluções defensivas de médio e longo prazo, especialmente após os recentes tropeços do setor nos campeonatos em andamento. Ainda que nenhum anúncio tenha sido feito, os rumores sobre Lautaro de Lolo no Corinthians ganham força a cada dia, principalmente após o suposto recuo do Palmeiras nas negociações. Informações de bastidores apontam que o clube alviverde, mesmo com seu bom momento financeiro e estrutura elogiada internacionalmente, teria esbarrado em exigências do jogador e seu staff, que se mostraram mais alinhados à filosofia de trabalho apresentada pela diretoria do Corinthians. Comentários vindos de jornalistas argentinos sugerem que a negociação já está em fase final, dependendo apenas de trâmites burocráticos para ser concretizada. A eventual chegada do argentino ao Parque São Jorge representaria não apenas um reforço promissor para o time de Itaquera, mas também uma vitória simbólica sobre o maior rival. Nos bastidores, o clima é de otimismo, com fontes próximas ao departamento de futebol do Corinthians afirmando que a diretoria enxerga em Lautaro um perfil semelhante ao de grandes defensores argentinos que já brilharam no Brasil. A aposta é que, com uma boa adaptação, o zagueiro possa rapidamente se firmar como titular e, quem sabe, render frutos financeiros em uma futura negociação com o futebol europeu, algo que também teria pesado na decisão do atleta. O que se comenta nos meios esportivos é que o Corinthians está aproveitando o momento instável do Boca Juniors fora das 4 linhas para articular essa movimentação nos bastidores. A situação financeira do clube argentino não é das mais confortáveis, e a diretoria estaria disposta a negociar jogadores da base para equilibrar as contas. Di Lolo, mesmo com pouco espaço no elenco principal, já é visto como um ativo valioso e sua saída, embora lamentada por parte da torcida chinesa, não seria uma surpresa completa. O fato do zagueiro ter deixado de aparecer nos últimos treinamentos do elenco de aspirantes alimenta ainda mais as especulações sobre sua saída iminente. Especialistas em mercado sul-americano acreditam que a escolha pelo Corinthians pode ter sido influenciada também pela presença de outros jovens estrangeiros no elenco, o que facilitaria sua adaptação cultural e esportiva. Além disso, há quem diga que o técnico corintiano já teria dado aval para a contratação e enxergaria no argentino uma peça importante para o sistema defensivo a médio prazo. A disputa silenciosa com o Palmeiras teria tornado a operação ainda mais sigilosa, mas a vitória alvinegra parece, segundo as fontes, cada vez mais próxima de ser oficializada. No entanto, mesmo com tantas pistas e indícios, ainda há espaço para reviravoltas. No futebol, como se sabe, nada é certo até que a tinta seque no contrato e o anúncio seja feito diante das câmeras. Há quem acredite que o Palmeiras ainda tente uma cartada final, oferecendo uma proposta mais agressiva nos bastidores, embora a tendência seja realmente de um desfecho favorável ao Corinthians. A novela de Lolo vem movimentando não apenas os bastidores dos clubes brasileiros, mas também a imprensa esportiva argentina, que acompanha atentamente cada passo dessa negociação. A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras ganha assim mais um capítulo marcante, desta vez no cenário internacional, provando que a disputa entre os dois gigantes paulistas não se limita às 4 linhas. Caso a contratação se confirme, será mais uma amostra de como o mercado sul-americano está cada vez mais integrado e competitivo, exigindo inteligência e agilidade nas ações de bastidores.
Para a fiel torcida, a expectativa é de que a contratação seja selada o quanto antes, e que Di Lolo possa repetir em solo brasileiro o sucesso que muitos enxergam como inevitável em sua carreira. O desfecho desse enredo promete, e o futebol agradece por mais um episódio cheio de tensão e rivalidade. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!